Olá! Hoje falaremos um pouco sobre a bioquímica clínica de uma forma diferente. Iremos desmistificar alguns assuntos relacionados a algumas patologias que serão abordadas através de cartilhas informativas e também de casos clínicos. Os componentes do grupo são a Devani Oliveira, Arivaldo Santos, Geisa Jesus, Jéssica Oliveira, Jonildson Almeida e Minelli Mota, e o nosso docente é o professor Walker Nonato, dessa disciplina de Bioquímica Clínica. No nosso fluxo de discussão, falaremos um pouquinho sobre diabetes, colesterol, infarto agudo do miocárdio e as síndromes metabólicas. Me chamo Minelli e darei continuidade ao nosso trabalho falando sobre diabetes. Diabetes tipo 1 consiste em um grupo de distúrbios metabólicos. É uma doença crônica, na qual o corpo não produz insulina, que é o hormônio que controla a quantidade de glicose no sangue. Quando o organismo não gera insulina ou não consegue usar adequadamente aquela que produz, o nível de glicose do sangue é elevado, o que se dá o nome de hiperglicemia, um fator que, quando é prolongado, pode prejudicar órgãos, vasos sanguíneos e nervos. Ocorre a hipoglicemia quando a doença não está sob controle e existem desajustes na medicação, excesso de esforço físico ou jejum prolongado. Essa doença, diabetes, é descoberta através de exames e consultas de rotina e é conhecida como uma doença silenciosa, porque os sintomas não são manifestados em parte dos diabéticos. A pessoa com diabetes deve fazer avaliação periodicamente, realizando exames laboratoriais, entre eles glicemia e hemoglobina glicada, que é a referência básica para o controle glicêmico e para ajudar no acompanhamento do tratamento. O diabetes tipo 2 é uma doença metabólica complexa e multifatorial, na qual o pâncreas produz insulina, porém em quantidade insuficiente, e o seu desenvolvimento está associado a fatores hereditários e ambientais, como envelhecimento e estilo de vida não saudável, como pouca ou nenhuma atividade física, obesidade e alimentação inadequada. É uma doença que costuma atingir com mais frequência pessoas acima de 40 anos e pode afetar também crianças com obesidade. Mitos e verdades sobre o diabetes. Se você está acima do peso ou obeso, um dia vai desenvolver diabetes tipo 2. A verdade é que estar acima do peso é sim um grande aliado para o desenvolvimento do diabetes tipo 2. Mas além deste, existem outros fatores, como histórico familiar e a idade. Muitas pessoas magras ou com peso normal têm diabetes e muitas outras com sobrepeso nunca desenvolvem a doença. Mito. Estresse ajuda a controlar a diabetes. Verdade. Quando uma pessoa fica nervosa, sua taxa de glicose sanguínea aumenta. Mito. É muito fácil saber se você tem diabetes ou os sinais são claros. Na verdade, o diabetes não tem sintomas claros, ou seja, uma pessoa pré-diabética pode apresentar mais sinais aparentes do que uma pessoa com diabetes, e as complicações variam de pessoa para pessoa. É essencial a realização de exames de laboratório, exames de rotina, saber os fatores de risco e buscar o diagnóstico e o tratamento. Outro mito que a gente ouve bastante é o consumo de doce, né? Através das pessoas que possam consumir doces e desenvolver o diabetes. Na verdade, é que o diabetes tipo 1 é uma causa de fatores genéticos e outras causas ainda desconhecidas. O diabetes tipo 2 é desenvolvida por fatores genéticos e estilo de vida. Quando se consome uma dieta hipercalórica, favorece o ganho excessivo de quilos. E as bebidas açucaradas, como refrigerantes e sucos industrializados, têm um vínculo com o desenvolvimento tipo 2, da diabetes tipo 2. Por isso, é orientado a redução do consumo desses alimentos. Como o conhecimento de carboidratos pode ajudar na resolução de um caso clínico. O caso clínico é o seguinte: paciente chegou desacordado na emergência, tinha hálito cetônico
E quando foi feita a determinação de glicose, o mesmo estava em 535 decilitros. O que aconteceu? Qual o motivo dele estar desacordado? Porque ele tinha hálito cetônico. Como reverter este quadro? Como resolução, o paciente tinha hálito cetônico devido a um fator agravante de deficiência de insulina e, com isso, ocorreu a produção dos corpos cetônicos. O motivo dele estar desacordado é o seguinte: quando ocorre o acúmulo de glicose sanguínea e essa glicose não está sendo aproveitada pelas células, isso eleva as taxas de glicemia a níveis muito altos e acontece a acidose sanguínea e a hiperglicemia, que evolui para um quadro comatoso chamado de coma diabética. Uma maneira de reverter esse quadro é através dos exames, respeitando sempre os critérios de diagnósticos e observando os marcadores como glicemia, osmolalidade sérica, cetonemia, distúrbios neurológicos e depois de todos esses marcadores, avaliação, ver os níveis, as taxas e tal, tomar uma melhor decisão de tratamento farmacológico para uma melhor qualidade de vida para esse paciente. Oi, eu me chamo Geisa, faço parte da equipe com os componentes a Devani Oliveira, Arivaldo Santos, Jéssica, Jonildson e Minelli. Eu vou estar explicando um pouco sobre a nossa cartilha, mitos e verdades sobre o colesterol. Muitas pessoas dizem que a dieta elimina o carboidrato, né? Que dietas eliminam o carboidrato que podem aumentar o colesterol. Isso é um mito. A verdade é que uma dieta saudável deve conter todos os nutrientes em equilíbrio: carboidrato, proteína, gordura, né? Ao cortar o carboidrato totalmente, né, alimentos que são ricos em carboidrato, as pessoas podem aumentar o consumo de proteína e gordura, podem elevar os níveis de colesterol ruim, né? Um outro mito também que as pessoas costumam dizer é que pessoas magras não têm colesterol, né? E a verdade é que, apesar de hipercolesterolemia ser mais frequente nas pessoas acima do peso, geralmente, pois elas geralmente seguem uma dieta desregrada, este problema também pode afetar pessoas magras, ou seja, a pessoa pode estar no seu corpo ideal, mas exagerar no consumo de alimentos gordurosos. Um outro mito, né, que nós também acrescentamos à cartilha é que comer ovo aumenta o colesterol. E a verdade é que o ovo é considerado pelos especialistas uma das fontes de proteína mais completas, além de conter vitamina A, B2, B5, B6 e B12, ferro, zinco, cálcio, selênio, fósforo, entre outros nutrientes. As recomendações atualizadas indicam que a ingestão de um ovo por dia pode ser aceitável se os outros alimentos ricos em colesterol forem limitados na alimentação. Colesterol. Está bem documentado que altas concentrações sanguíneas de lipoproteínas de baixa densidade LDL e baixas concentrações de lipoproteínas de alta densidade HDL constituem fatores de risco para o desenvolvimento de doença aterosclerótica. Portanto, a atenção cada vez maior é voltada para o manuseio destes fatores. Estudos tentam abordar a temática sobre vários aspectos envolvendo as lipoproteínas, sua constituição, seu metabolismo e catabolismo, suas ações,
seus papéis na doença aterosclerótica, medidas que possam visar seu aumento. No caso das HDL e na sua diminuição no caso das LDL. Grandes estudos epidemiológicos tentaram estabelecer o valor das associações envolvendo níveis de lipoproteínas com risco de doença aterosclerótica, e muitos demonstraram a relação inversa entre níveis sanguíneos de HDL e risco de doenças aterosclerótica. Estudo recente de intervenção terapêutica em pacientes hiperlipidêmicos com baixas concentrações de HDL demonstraram também esta relação inversa, ou seja, houve diminuição na mortalidade e risco de eventos coronarianos, podendo inclusive verificar regressão das lesões ateroscleróticas. Colesterol, caso clínico. Paciente de 58 anos, branco, 68 quilos, 1,68 de altura, índice de massa corpórea, IMC, 24 quilos metro quadrado, procurou o serviço de saúde para a realização de prevenção de câncer de próstata e exames de rotina para avaliação cardiovascular e renal. Durante a anamnese, não relatou história clínica ou exames laboratoriais específicos. Tabagista há aproximadamente 20 anos, um maço ao dia, consumo moderado de fermentados aos finais de semana, sedentário, com pressão arterial de 120 por 80, frequência cardíaca 80 bpm. Os exames laboratoriais indicaram HDL, colesterol, 132 mg decilitros, LDL, colesterol, 33,6 mg decilitros, VLDL, colesterol, 20 mg decilitros, colesterol total de 186 mg decilitros. Na segunda dosagem, o HDL, colesterol, 127 mg decilitros, LDL colesterol 52 mg decilitros, VLDL colesterol 17 mg decilitros. Colesterol total 196 mg decilitros. Triglicerídeos 86 mg decilitros. Colesterol, resolução. Isso se deve, em parte, às boas propriedades do HDL-C, quais sejam atuar no transporte reverso do colesterol, ou seja, da parede das artérias para o fígado, atuando assim diretamente na formação da placa de ateroma, atua como anti-inflamatório na parede das artérias, em que monócitos são atraídos nas culturas de células das paredes arteriais em resposta ao LDL, antes e após o HDL ser adicionado. Esta atração se deve ao fato da produção de MCP1 pelas paredes arteriais em resposta ao LDL. Foi observado que as HDLC promoveram diminuição desta proteína, diminuindo consequentemente a atividade pró-inflamatória dos monócitos na parede das artérias. Observaram-se também propriedades anticoagulantes e de antiagregação plaquetárias, pela inibição de fator X e secreções de plasminogênio tecidual, TPA. Recentemente, observou-se um novo papel protetor das HDL, incidindo desta vez sobre as células endoteliais das paredes vasculares. Bom, dando continuidade, né? Eu me chamo Jéssica, vou falar um pouquinho dos mitos e verdades sobre o infarto. Podemos citar aqui, né, um mito muito falado que apenas obesos têm problemas no coração. A gente já sabe que isso é um mito, já que pessoas que não são obesas também podem desenvolver esses problemas cardíacos. E isso se dá muito por problemas associados, como hipertensão, diabetes, níveis elevados de colesterol, que não são doenças exclusivas de pessoas obesas. Pessoas
com níveis corporais que não são de obesidade também pode apresentar essas doenças e futuramente desenvolver problemas cardiovasculares. Outro mito, né, que todas as pessoas que praticam exercícios físicos regularmente estão livres de doenças do coração. Na verdade, os exercícios físicos, eles ajudam a proteger o coração, o sistema circulatório, os vasos sanguíneos. Então, facilita, favorece, na verdade, o bom funcionamento desses órgãos. Porém, a prática de exercício físico não exime completamente, não impede que esses problemas cardíacos possam aparecer. Então, isso pode ser de uma predisposição genética, isso pode aparecer em uma circunstância emocional. Então, são outros fatores que podem desencadear esse infarto em pessoas que também praticam atividade física. Outro mito é quem ronca tem predisposição ao infarto? Na verdade, não. Entre os problemas respiratórios, o que está associado mais próximo a contribuir para esse infarto é a apneia, pois ela interrompe cerca de 10 segundos a respiração. Então, isso interfere na circulação do oxigênio no organismo e pode prejudicar esse funcionamento do coração. Outro mito é quem sofre de infarto não pode praticar atividade física. Na verdade, é de extrema importância que esse paciente ele seja reabilitado a voltar às atividades físicas, porque o sedentarismo não vai trazer nenhum benefício para ele, né? Porém, esse exercício precisa ser supervisionado com acompanhamento do médico, que deve dizer o que ele pode começar a fazer, como uma caminhada, um pilates ou exercícios nas academias. Não deixe que o sedentarismo faça parte novamente da sua rotina, porque isso pode agravar e trazer consequências futuramente e até novos problemas cardíacos. Então, o exercício é sim fundamental para uma boa recuperação. Caso clínico sobre infarto agudo do miocárdio. Paciente OST, 44 anos, deu entrada em um pronto atendimento hospitalar, relatando sentir dores no peito, no maxilar e braço esquerdo. Ao ser indagado pelo médico clínico de plantão, o mesmo informou que sua pressão arterial, aferida recentemente, estava inalterada, o que costumamos chamar de 18/11. Na anamnese inicial, o paciente relatou que, nos últimos dias, vem apresentando sintomas como tosse seca, palpitações recorrentes, indigestão, dores abdominais, fraqueza e falta de ar. Foi informado pelos seus acompanhantes que na última semana anterior à consulta, o mesmo foi acometido por um súbito desmaio. O médico plantonista perguntou ao paciente se algum membro de sua família, pai, mãe ou irmãos, eram hipertensos, e o mesmo relatou que sua mãe, que tem a idade de 69 anos, é hipertensa e faz uso de uma medicação controlada. Para esse caso, nós temos duas questões a serem resolvidas. A primeira, qual deve ser a conduta médica nesse caso? E a segunda, quais exames laboratoriais são indicados nesta situação e por quê? Primeiro, o médico deve imediatamente encaminhar o paciente para que realize com extrema urgência um ECG, um eletrocardiograma e um ecocardiograma, além de solicitar ao laboratório as enzimas cardíacas necessárias para esta situação, além de também já ter solicitado uma prévia aferição de sua pressão arterial. E, se for o caso, encaminhar o mesmo para uma UTI cardiológica. Os exames que devem ser solicitados, os exames laboratoriais, são CK-MB e troponina. O CK-MB e a troponina são considerados padrão ouro num diagnóstico de IAM. Primeiro, porque o CK-MB é um excelente sinalizador de lesão miocárdica, servido como precursor no monitoramento de pacientes diagnosticados.
Mesmo sendo mais sensível, a troponina tem seu uso com certa restrição, devido ao seu alto custo. Outros exames devem ser solicitados em concomitância. A seguir são eles: CPK, TGO-TGP, LDH. A CPK é uma isoenzima da creatina fosfoquinase que corresponde à enzima liberada pelo músculo cardíaco. Seu valor eleva-se em casos de isquemias, sobretudo isquemias do músculo cardíaco. No infarto agudo do miocárdio, os valores de CKMB podem estar superiores a 16 U/L e entre 4% a 25% do valor de CPK total. É interessante que ambos, no caso CPK e CKMB, sejam feitos de forma seriados de 4 a 6 horas em um intervalo de 24 horas. Meu nome é Minelli e eu vou dar continuidade ao nosso trabalho falando sobre a síndrome plurimetabólica. Esta síndrome é um conjunto de fatores de riscos metabólicos que são desenvolvidos em pessoas e que aumentam as chances de desenvolvimento de doenças cardíacas, diabetes e derrames, podendo desencadear também doenças da vesícula biliar, câncer, gota, além de esteatose hepática e algumas alterações ginecológicas e na pele. A resistência à insulina é a base para essa síndrome, pois ela age menos nos tecidos e obriga o pâncreas a produzir uma maior quantidade, elevando seu nível no sangue. Alguns fatores podem contribuir para o aparecimento da síndrome metabólica. Esses fatores podem ser genéticos ou por causa do excesso de peso, principalmente na região abdominal, ou pela ausência de atividade física. Algumas pessoas se sentem bem, mesmo tendo a síndrome, pois não apresentam sintomas. Para que seja feito o diagnóstico da síndrome, são associados os dados laboratoriais, que são os exames de glicemia, colesterol total, HDL, LDL, triglicerídeos, ácido úrico, creatinina, microalbuminúria e proteína C reativa, PCR. Os resultados baixos ou elevados desses exames, juntamente com os fatores de riscos como uma grande quantidade de gordura abdominal em homens com cintura com mais de 102 centímetros e mulheres maior que 88 centímetros, contribuem para o aparecimento dessa síndrome. Para que aconteça o tratamento, os fatores de risco da síndrome plurimetabólica é necessário a perda de peso e aumento da atividade física, podendo ser necessário também a inclusão de medicamentos como os sensibilizadores de insulina, que ajudam a baixar o açúcar, os medicamentos para pressão alta e os medicamentos que servem para baixar a gordura no sangue. E, além disso, pode ajudar o indivíduo a levar uma vida mais saudável e mais leve. Existem alguns mitos e verdades que estão relacionados a esta síndrome e o que acaba levando incertezas para as pessoas. Entre esses mitos estão: o histórico familiar é um fator determinante para a obesidade. A verdade é que a genética pode sim influenciar, mas não é o que determina que a pessoa vai ser obesa. Para que isso não aconteça, é necessário que a pessoa procure um médico endocrinologista ou um nutricionista para fazer um acompanhamento e evitar o sobrepeso. Mito: pessoas gordas são preguiçosas. A verdade é: muitos obesos conseguem emagrecer através de reeducação alimentar e atividade física, mas acabam desistindo do projeto e voltando ao seu peso inicial, porque o organismo acaba criando um mecanismo que faz sentir mais fome do que o normal. Mito: a obesidade é somente resultado de hábitos ruins, como comer muito e não se exercitar. Na realidade, a falta de exercício físico e uma alimentação balanceada interferem bastante no resultado de obesidade, onde ocorre a dificuldade para o emagrecimento e o indivíduo vem a desenvolver a síndrome metabólica. Mas não são só esses fatores de alimentação.
Os fatores hormonais também precisam ser investigados, pois eles também influenciam no emagrecimento, seja de forma saudável ou para que também possa trazer bons resultados, é preciso procurar um médico. Mito: comer várias vezes ao dia ajuda a emagrecer. A verdade é que cada pessoa tem seu organismo e metabolismo que agem de forma diferente. O importante é que cada pessoa procure um profissional para montar um cardápio que vai determinar os horários e refeições de acordo com as suas necessidades e atividades diárias. Outro mito é diminuir a ingestão de doces para emagrecer. O que acontece na verdade é para que aconteça um emagrecimento, não é obrigatório que seja cortado tudo de vez, mas é essencial que seja diminuído não só a ingestão de doces, mas também a ingestão de carboidratos, como pães, bolos e massas, além de seguir corretamente a dieta orientada por um nutricionista. Caso clínico sobre síndromes plurimetabólicas. Paciente de 35 anos, branco, trabalhador rural, residente no interior de Feira de Santana, deu entrada em um hospital com sintomas graves de AVC isquêmico. O médico, ao questionar um familiar, relatou que o paciente é alcoólatra e costumava abusar de cigarros. Ainda durante a consulta, relatou ser hipertenso, diabético, com casos de morte súbita na família por AVC. O paciente havia há mais de 2 meses sem tratamento, estava sem tratamento farmacológico. Diante da real situação, foi solicitado exames, onde obteve-se os seguintes resultados: pressão arterial de 19/13 e índice de massa corpórea de 38 kg por metros quadrados. Exames bioquímicos. Colesterol total 255 mg por decilitro, colesterol HDL 30 mg por decilitro, colesterol LDL 170 mg por decilitro, triglicerídeos 325 mg por decilitro, creatinina 3,0 mg por decilitro, glicemia em jejum 220 mg por decilitro e hemoglobina glicada de 9,2%. Resolução do caso. De acordo com os resultados obtidos através dos exames laboratoriais, o paciente apresenta um caso grave de síndrome metabólica, onde a anamnese e os exames são de fundamentais importância para o diagnóstico da mesma, pois através desses resultados e de seus valores de referência junto ao histórico do paciente é que se pode chegar a um resultado final. Os principais fatores observados para levar a tal resultado é o aumento dos níveis de colesterol e triglicérides, além do paciente já possuir um histórico e não possuir bons hábitos. Para o tratamento farmacológico, poderia ser aplicado o uso do propranolol 80 mg por dia, captopril 70 mg por dia, metimorfina 1 grama por dia, atorvastatina 10 mg por dia e aspirina 81 mg dia, além de uma dieta balanceada e inclusão da prática de exercícios físicos.